Você merece ser feliz. Deus te criou com um propósito. Sirva a Deus de todo o seu coração e veja o sobrenatural. Segundo Reis 13. No 23º ano de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, Jeoacás, filho de Jeú, começou a reinar sobre Israel em Samaria. Reinou 17 anos. Ele agiu mal diante do Eterno, seguindo os passos de Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a uma vida de pecado. Ele não se desviou desses pecados, por isso o Eterno se enfureceu contra Israel e o entregou a Azael, rei da Síria, e a Ben-Hadad, filho de Azael. Israel ficou sob o domínio deles durante muito tempo. Um dia, Jeoacás orou ao Eterno e ele respondeu. O Eterno viu que Israel sofria sob a opressão do rei da Síria. O Eterno designou um libertador em Israel, que o livrou da opressão da Síria. Os filhos de Israel puderam viver novamente em paz em suas casas. Mas isso não fez diferença, eles não mudaram de vida, não se afastaram dos pecados que Jeroboão tinha introduzido em Israel. Os altares da deusa da prostituição, Aserá, continuaram ditando a religião em Samaria. Depois da opressão de Azael, não restou quase nada do exército de Jeoacás, exceto 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria. O rei da Síria tinha destruído o exército, reduzindo a pó o que restou. O restante da vida e dos feitos de Jeoacás, com as suas realizações, está tudo registrado nas crônicas dos reis de Israel. Jeoacás morreu e foi sepultado com seus antepassados em Samaria. Seu filho Jeoás foi seu sucessor. No 37º ano de Joás, rei de Judá, Jeoás, filho de Jeoacás, começou a reinar sobre Israel em Samaria. Reinou 16 anos. Ele agiu mal diante do Eterno, pois não se desviou em nada dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, fez Israel cometer. Ele seguiu os passos de Jeroboão. O restante da vida e dos feitos de Jeoás, com as suas realizações e a guerra contra Amazias, rei de Judá, está tudo registrado nas crônicas dos reis de Israel. Jeoás morreu e descansou com seus antepassados. Jeroboão foi seu sucessor. Jeoás foi sepultado em Samaria, no cemitério real. Eliseu sofria de uma doença incurável, e Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. Quando o rei viu Eliseu, começou a chorar. Meu pai, você é a força, os carros e os cavalos de Israel. Eliseu lhe disse, vá buscar um arco e algumas flechas. O rei trouxe o arco e as flechas. Ele disse ao rei, pega o arco. Ele pôs as mãos no arco e Eliseu pôs suas mãos sobre a mão do rei. Eliseu disse, agora abra a janela que dá para o leste. Ele a abriu. O profeta disse, atire. Ele atirou. Eliseu exclamou, essa é a flecha da vitória do Eterno, a flecha da libertação da Síria. Você lutará contra a Síria até não restar nada daquele reino. Eliseu disse, agora pegue as outras flechas. Ele as apanhou. Eliseu disse ao rei de Israel, bata no chão. O rei bateu no chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou zangado com ele. Por que não bateu 5 ou 6 vezes? Se tivesse feito isso, você eliminaria a Síria de uma vez. Mas desse jeito, você a derrotará apenas 3 vezes. Depois disso, Eliseu morreu e foi sepultado. Passado um tempo, as hordas moabitas invadiram o país, como costumavam fazer todos os anos. Certo dia, alguns homens estavam sepultando um morto e viram um desses bandos. Eles jogaram o morto no túmulo de Eliseu e saíram correndo. Quando tocou os ossos de Eliseu, o morto ressuscitou, levantou-se e saiu andando. Azael, rei da Síria, atormentou e oprimiu Israel durante todo o reinado de Jeoacás. Mas o Eterno teve compaixão do povo. Foi leal para com eles por causa da aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó. Ele nunca desistiu deles e nunca quis destruí-los. Azael, rei da Síria, morreu. Ben-Hadad foi seu sucessor. Jeoás conseguiu retomar as cidades que Ben-Hadad, filho de Azael, tinha capturado de seu pai Jeoacás. Jeoás foi à guerra 3 vezes e conseguiu recuperar as cidades de Israel. No 2º ano do reinado de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, Amazias, filho de Joás, começou a reinar em Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém.
Sua mãe chamava-se Jeoadã e era de Jerusalém. Ele fez o que agradava ao Eterno e agia corretamente, mas não alcançou o exemplo de Davi. Foi mais parecido com seu avô, Joás. Ele não derrubou os altares das divindades ligadas às orgias religiosas, e o povo continuava oferecendo sacrifícios ali. Quando assumiu o controle sobre todos os negócios do reino, mandou matar a guarda do palácio que tinha assassinado seu pai. Mas não mandou matar os filhos dos assassinos. Ele foi obediente ao mandamento do Eterno, escrito na palavra revelada a Moisés, segundo o qual os pais não devem ser executados por causa dos crimes dos filhos, nem os filhos por causa dos pais. Cada um deve responder pelos próprios atos. Amazias derrotou 10.000 edomitas no Vale do Sal. Em outra batalha, conquistou Selá e mudou seu nome para Jocteel, que permanece até hoje. Certo dia, Amazias mandou o mensageiro Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, para desafiá-lo a lutar. Se tiver coragem, venha se encontrar comigo, vamos medir forças. Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá. Certa vez, um espinheiro do Líbano mandou dizer a um cedro do Líbano: dê sua filha em casamento a meu filho. Mas depois um animal selvagem do Líbano passou, pisou no espinheiro e o esmagou. Só porque você não derrotou os edomitas na batalha, agora está pensando que é mais forte que todos. Pode se orgulhar, mas fique aí no seu canto. Por que arriscar a sorte? Por que amargar uma derrota para você mesmo e para Judá? Mas Amazias não desistiu. Então Jeoás, rei de Israel, cedeu e concordou em enfrentar Amazias, rei de Judá. Eles se encontraram em Bet-Semes, uma cidade de Judá. Judá sofreu uma humilhante derrota para Israel. Todos os soldados fugiram para casa. Jeoás, rei de Israel, capturou Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes. Mas Jeoás não parou por aí. Prosseguiu para atacar Jerusalém. Demoliu os muros da cidade, desde o portão de Efraim até o portão da esquina, cerca de 180 metros. Saqueou o ouro, a prata e todos os utensílios de valor do palácio e do templo do Eterno. Também fez vários reféns e voltou para Samaria. O restante da vida e dos feitos de Jeoás, suas grandes realizações e a guerra contra Amazias, rei de Judá, está tudo registrado nas crônicas dos reis de Israel. Jeoás morreu e foi sepultado em Samaria, no cemitério dos reis de Israel. Seu filho Jeroboão foi seu sucessor. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, reinou mais 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. O restante da vida e dos feitos de Amazias está registrado nas crônicas dos reis de Judá. Por fim, houve uma conspiração contra Amazias em Jerusalém e ele teve que fugir para Laques, mas foi perseguido e morto naquela cidade. Trouxeram-no sobre um cavalo e o sepultaram em Jerusalém com seus antepassados, na cidade de Davi. Azarias tinha apenas 16 anos de idade na época, mas foi escolhido por unanimidade pelo povo de Judá para suceder seu pai, o rei Amazias. Depois da morte de seu pai, ele recuperou e reconstruiu Elate para Judá. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, começou a reinar sobre Israel em Samaria. Reinou 41 anos. Aos olhos do Eterno, ele agiu mal, pois nunca se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, fez Israel praticar. Mas ele conseguiu restaurar as fronteiras de Israel, desde Lebo-Amate até o Mar Morto, ao norte, conforme o Eterno, Deus de Israel, tinha predito por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Efer. O Eterno estava atento aos sofrimentos de Israel. Ele via quanto padeciam. Nenhum deles, escravo ou livre, tinha a quem recorrer. O Eterno não estava pronto para eliminar o nome de Israel da história. Por isso usou Jeroboão, filho de Jeoás, para livrá-lo. O restante da vida de Jeroboão, suas vitórias na guerra e como recuperou Damasco e Amate, que pertenciam a Judá, para Israel, está tudo registrado nas crônicas dos reis de Israel. Jeroboão morreu e foi sepultado com os seus antepassados no cemitério real. Seu filho Zacarias o sucedeu. Novo Testamento. Passados 3 dias, houve uma festa de casamento na cidade de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava lá.
Jesus e seus discípulos também foram convidados. Quando o vinho estava quase no fim, a mãe de Jesus comentou com ele: "O vinho está acabando." Jesus respondeu: "Isso é da nossa conta, mãe. Minha hora não chegou ainda, não me apresse." Mesmo assim, ela orientou os empregados: "Faça exatamente o que ele disser." Havia ali 6 grandes potes de pedra, usados pelos judeus para as lavagens rituais. A capacidade de cada pote era de 80 e 120 litros. Jesus ordenou aos empregados: "Encham os potes de água", e eles os encheram até a borda. "Agora encham suas taças e levem-nas ao mestre de cerimônias", disse Jesus, e eles obedeceram. Quando o mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, ele não sabia o que tinha acontecido, mas os empregados sabiam. Ele disse ao noivo: "Todas as pessoas que conheço começam com os vinhos melhores e depois que os convidados já beberam bastante, servem os inferiores. Mas você guardou o melhor vinho até agora." Esse ato de Jesus em Caná da Galileia foi o primeiro sinal, o primeiro vislumbre de sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele voltou para Cafarnaum com a mãe, os irmãos e os discípulos e ficou ali um bom tempo. A festa da Páscoa, celebrada pelos judeus na primavera, estava para acontecer, e Jesus viajou para Jerusalém. Ele encontrou o templo infestado de vendedores de gado, ovelhas e pombas. Os agiotas também estavam ali trabalhando a todo vapor. Jesus fez um chicote com tiras de couro e os expulsou do templo. O gado e as ovelhas fugiram. Ele virou as mesas dos agiotas e as moedas rolavam para todo lado. Aos vendedores de pombas, ele ordenou: "Peguem suas coisas e caiam fora daqui. Não transformem a casa de meu pai em mercado." Foi nessa hora que os discípulos dele se lembraram de um texto das Escrituras: "O zelo pela tua casa me consome." Mas os judeus estavam incomodados e perguntaram: "Com que autoridade você faz isso?" Jesus respondeu: "Derrubem este templo e em 3 dias eu o reconstruirei." Eles ficaram indignados. "Foram necessários 46 anos para edificar o templo, e você vai reconstruí-lo em 3 dias? Mas Jesus estava falando do seu corpo. Mais tarde, depois que ele se levantou dos mortos, seus discípulos se lembraram dessa declaração. Então, ajuntaram as peças do quebra-cabeça e creram nas Escrituras e no que Jesus tinha dito. Durante o tempo em que ele permaneceu em Jerusalém, nos dias da festa, muitos observaram os sinais que ele realizava e, percebendo que apontavam diretamente para Deus, entregaram a sua vida a ele. Mas Jesus não confiava neles. Ele os conhecia muito bem, por dentro e por fora, e sabia que não eram dignos de confiança. Não precisavam de nenhuma ajuda para conhecê-los por dentro.